Olha, Emerson Sheik está deixando os gramados. Esses são os números dele. Presta atenção, pensa comigo. 196 jogos pelo Corinthians e 7 títulos. Dá exatamente uma taça a cada 28 partidas. Chega a tá ruim não, né? O Emerson, que é aquele jogador raiz, ídolo do Corinthians, o autor dos 2 gols do título da Libertadores, é o convidado de hoje do nosso Casão no Casão FC, para falar de futuro, polêmicas e todas essas conquistas que ele teve. Corinthians ter gratidão comigo é brincadeira, né? Eu que tenho gratidão com o Corinthians. Gosto de jogos assim, de porradaria, de decisão, eu curto pra caramba. Você é uma vergonha, vergonha, vergonha. No Casão FC de hoje, eu vou conversar com o Emerson Sheik. E essa trave aqui, com o tempo, vocês vão entender o porquê e a importância que ela tem. Emerson, obrigado por ter topado participar dessa conversa. Eu vou começar o seguinte: parar de jogar futebol não é fácil. Quando você começou a elaborar essa possibilidade, se você elaborou, quanto tempo você pensou, como é que foi? Já tem um tempo já tem uns 8 a 10 meses. A ideia era voltar para o Corinthians, fazer o primeiro semestre do Campeonato Paulista e encerrar. E as coisas conspiraram a favor, né? Porque o Corinthians venceu e na época o Fábio, como treinador, me usou muito no Paulista. E daí ele pediu para eu ficar o segundo semestre. A diretoria também concordou e daí dizer não ao Corinthians é uma coisa quase que impossível, né? Se o Corinthians te chamar para ser dirigente, alguma coisa, auxiliar técnico, é impossível recusar, né? Você falou? Eu sou apaixonado pelo Corinthians, eu já manifestei isso inúmeras vezes e seria um enorme prazer poder trabalhar no Corinthians. Trabalharia, sim, mas de uma forma que eu me sentisse útil, ajudar. Aí sim eu... Então, essa possibilidade existe, por exemplo? Existe. Sim, vamos falar da sua trajetória um pouco. Você fez uma trajetória ao contrário, né? A maioria dos jogadores jogam aqui, saem para a Europa, o mundo árabe, Japão, Ásia e tal, e depois volta, finaliza a carreira por aqui. Você fez diferente. Eu comecei na base do São Paulo, né? E assim que eu subi profissional, teve aquela história do Sandro Hiroshi. Não sei se você se recorda, lembra? E o São Paulo tinha uma dúvida absurda sobre a minha idade e a documentação. Ela foi alterada? Foi alterada. Você topou essa parada ou foi feito sem você saber? Então, foi feito sabendo, mas eu não imaginava que a confusão era tão grande, porque eu não tinha Quantos idade, anos você tinha? 15 anos. Não tinha discernimento ainda para entender, era criança. Mas sabendo, até porque meu nome é Márcio Passos de Albuquerque e eu passei a ter o nome Márcio Emerson Passos, ou seja, mudou completamente. Eu sabia que tinha erro ali. Você foi campeão com o Flamengo, você foi campeão com o Fluminense, foi campeão com o Corinthians na sequência, né? Sim. Como foi o seu trabalho logo que você chegou? Você estava muito tempo fora, você teve que se adaptar, você teve dificuldade? O treinador na época era o Cuca e o time estava bem... Não deu liga, não ia. E o Cuca falou, você vai pro jogo, um Fla-Flu. Acho que era semifinal do Carioca. Eu entrei no segundo tempo, no intervalo eu entrei, e aos 40 e alguma coisa eu fiz o gol de empate. Cruzamento para o Emerson de cabeça, olha a chance do gol! E foi no final campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Do Flamengo. Voltei para o mundo árabe, eu voltei para os Emirados, o Alain. Financeiramente era muito bacana, mas eu queria mais. Já tinha sentido o gostinho de jogar no Brasil, queria mais. E daí apareceu o Fluminense. Opa, é Rio, então vamos Fluminense. E daí junto com o Muricy, né, extraordinário, aí conseguimos o título brasileiro 2010. O Emerson, como a gente sabe, foi dispensado por indisciplina. Ele teria cantado, além de tudo, o bonde do Mengão Sem Freio no ônibus do Fluminense. O que aconteceu? Como foi a história? Então, a música, aquele lance de jogador, né, no ônibus... O som, todo mundo ouvindo música e todo mundo cantando, todo mundo brincando. E tocou uma música que falava de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, dos 4 grandes do Rio. Eu cantei a música
E cantei falando de todos os clubes. Só que o presidente já tinha uma certa implicância comigo por conta de uma cobrança que eu fiz no final do Brasileiro. O clube tinha prometido ao Muricy uma estrutura de trabalho e o Muricy queria sair por conta dessa estrutura que não chegava nunca. E eu fui reclamar, né? Não sei por que eu fui reclamar também. E daí o presidente ficou com bronca. E daí, por conta da música, foi o álibi que ele teve para poder... E aí surgiu o Corinthians. Você chegou em 2011. E aí, como foi 2011? Teve o título 2011, foi o primeiro título aqui, 2011. Iniciamos a temporada 2012. Então, vamos lá. 2012 é um ano importante. Conforme foram chegando as vitórias na Libertadores, a pressão por ganhar a Libertadores começou a ser maior, ou a expectativa começou a ficar maior, né? Aí você chega na semifinal contra o campeão do ano anterior, né? Que era o Santos. O Neymar. Eu lembro como se fosse hoje. Vamos marcar o Neymar individualmente? Não vamos. No setor que ele cair, pega e pega forte, né? E cola. E foi sensacional o nosso jogo na Vila. Faz a abertura, boa bola pro Emerson. Pode ser uma grande chance, bateu pro gol! Gol! Então aí passa pra final, chega Boca Juniors. Boca, aquela história, Libertadores, como é até hoje, né? O Corinthians, um time que nunca ganhou Libertadores, contra uma potência da Libertadores. Agora eu vou falar do torcedor um pouco, não da instituição. O corintiano, ele era zoado na rua porque não tinha Libertadores. Ninguém vai falar mais. Não é nada. Eu vou sentar para tomar uma cerveja no bar e ninguém vai me zoar vai mais. Falar não nada. Tem como falar, vai ter que passar reto. Né? Mas... Ou falar na mesma altura. Ou falar igual, exatamente. O primeiro gol foi aquele do calcanhar do Danilo. Do Danilo. Essa trave, por isso que ela tá aí. Olha a chance do gol do Corinthians! Quando você viu a jogada, você percebeu que podia acontecer aquilo? Não. Quando eu cuidei, ela já estava em cima e ela estava muito próxima e daí eu abro o braço e eu giro, ela bate meio que na barriga e no peito e daí ela fica, eu fico só, né? Eu, o gol e o goleiro. Pra ela sobrar pro Emerson que ajeita no peito e manda pro fundo do gol! O Corinthians abre o placar no Pacaembu! Então vamos para a parte final. Essa é boa. Você saiu dali. Eu sabia que ele ia errar. Isso eu imaginei 100%. Eu dou um passo para trás de um volante, de um jogador deles. E quando ele faz o movimento de tocar, eu já tô... Eu já virei o corpo. E aí é o seguinte, para você, quanto tempo demorou a trajetória da sua cabeça? Você acha que não chegava nunca? Foi rápido? Parece que 10 dias, né? Olha a bola errada do time do Boca. Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Gol! Emerson do Corinthians! Faltou seleção? Faltou Copa do Mundo? Eu saí jovem e voltei já ali, né? Faltando 6, 7 anos para encerrar a carreira, né? Fica um sentimento de, como deveria ser, né? Como poderia, que gostinho, né? Mas, Casão, olho para trás. Foi tudo certo. Poxa, eu tô muito feliz, cara. É isso. Agora eu vou para finalizar. Você sabe a importância de um jogo de despedida? Você sabe a importância de você fazer uma festa de despedida? Eu fui um jogador que parei e não fiz festa. Não teve despedida. O Sócrates também parou e não teve despedida. Com certeza nós passamos a mesma coisa. Aquele vazio, e nós não tivemos um ritual de luto, porque o ritual serve para você se despedir de uma coisa que está passando que você não vai ter mais. E se eu tivesse que dar uma sugestão para jogadores que estão a fim de parar de jogar, comecem a pensar numa festa de despedida, que essa vai resolver muitos problemas futuros. Que o depoimento sirva de exemplo para todos e que a atitude do Corinthians também sirva de exemplo para todas as outras instituições, né? De pegar seus atletas, mesmo que não sejam todos, né? E que possa proporcionar uma despedida, um momento desse bacana. Essa foi a conversa com Emerson Sheik, ex-jogador? Eu tenho mais uma semana. Então tá bom. Tem mais uma semana.
Quase aí, jogador. E ó, como vocês viram na reportagem, o Sheik levou mesmo a sério o conselho do Casão. Vai fazer jogo de despedida sexta-feira na Arena Corinthians. Hoje contra o Grêmio ele não joga porque está suspenso. A partida não vale muito realmente pro Corinthians, mas é importante pro Grêmio porque pode garantir o G4 que dá a vaga na fase de grupos da Libertadores.